Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse próximo capítulo de procedimentos de enfermagem, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a notação da enfermagem, tá? O que é uma notação de enfermagem? Nada mais é do que um documento legal, pessoal, onde será registrado toda a assistência e cuidado prestado ao paciente, tá? Existe uma lei de exercício legal que exige essa anotação como uma documentação para assegurar a qualidade e a continuidade da assistência da enfermagem e da equipe multidisciplinar. Então, tudo que for realizado no paciente, administrado no paciente, toda intercorrência deve ser registrada, tá? Lá no registro, todas as informações do paciente vão ser utilizadas ao favor do paciente, ao favor do profissional da enfermagem, tá? Por isso que tudo deve ser anotado, qualquer mínimo detalhe. E para que ocorra, um processo de documentação efetivo, existe um plano de assistência chamado SAE, tá? Essa sigla SAE, S-A-E, significa Sistematização de Assistência à Enfermagem, tá? Como que funciona essa SAE? Ela fornece o planejamento na hora da assistência, como deve ser realizada a assistência, de acordo com a necessidade individual daquele paciente. Então, a SAE normalmente ela é realizada pela enfermeira, É como se fosse uma prescrição. Então, a enfermeira vai colocar diagnóstico desse paciente, Quais principais diagnósticos que existem. Vai colocar a prescrição da enfermagem, que são os cuidados que os auxiliares e técnicos de enfermagem terão que realizar de acordo com a prescrição, Lá vai conter modo, vai conter horário, tá? Então, essa SAE é muito importante, ela fornece subsídio para que ocorra um planejamento efetivo, tá? Além disso, ela vai assegurar a comunicação não verbal, entre os profissionais da equipe multidisciplinar nesse período de 24 horas, Normalmente um plantão, ele ocorre de 12 em 12 horas ou de 6 em 6 horas, e sempre o plantão é uma continuidade do tratamento, do atendimento do paciente. Então, nessa SAE, de acordo com a anotação de enfermagem, com o planejamento, aí os profissionais terão todos esses recursos para poder fazer essa comunicação. Então, às vezes, um funcionário que trabalha de manhã não tem contato com um profissional que trabalha de manhã ou de noite, do dia seguinte, Na realidade, depende do tipo de carga horária. Então, eles se comunicam por forma não verbal, por meio da anotação, onde é colocado todas as intercorrências, os dados do paciente, o que foi realizado, o que precisa ser realizado continuamente, tá? Lembrando que mesmo anotando, é necessário realizar a passagem de plantão, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? A passagem de plantão vocês vão estar realizando assim que trocar o plantão. Cada paciente, cada cuidado, cada medicação que foi realizada, que foi prescrita, vocês vão passar verbalmente, resumidamente, tá? Para o próximo profissional que vai assumir o plantão. Mas isso aqui é um assunto para um pouquinho mais para frente. Vamos continuar então? E a anotação de enfermagem, pessoal, existe de dois tipos. Então, de forma gráfica, tá? A anotação gráfica, então, tem a forma gráfica, tá? A anotação gráfica, como que ela vai ocorrer? É um gráfico, uma tabela, onde vocês vão anotar, basicamente, os sinais vitais do paciente, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, pulso. Vão poder anotar temperatura, tá? Vão anotar o resultado do teste de glicemia capilar, se há presença de drenos, o volume de dreno, qual tipo de sonda. Então, é uma anotação breve, Sempre lembrando de colocar o horário, tá, pessoal? E lembrando de assinar e carimbar no espaço que for para colocar o nome de vocês, tá? Então, essa anotação gráfica
Eu vou estar passando exercícios, exemplos para vocês treinarem, tá? Fiquem tranquilos. E o outro tipo de anotação é a narrativa descritiva, onde vocês vão narrar, descrever a assistência prestada ao paciente. E essa anotação descritiva, ela deve ser pontual, tá? Deve especificar os momentos dos acontecimentos. E também deve conter as observações da equipe de enfermagem, tá? Essa anotação, ela é exclusiva da enfermagem. Então, tem um espaço onde estará escrito a anotação de enfermagem, onde auxiliares e técnicos poderão anotar. E o enfermeiro, ele vai anotar na evolução de enfermagem, normalmente, tá? O que deve conter também na anotação descritiva, que é muito importante? Organização, né? Como que deve ser relatado? Normalmente, pessoal, coloca-se do modo cefalopodal, ou seja, sempre que vocês forem relatar algo do paciente, né, relatar um exame físico do paciente, vocês vão anotar começando da cabeça em sentido para os pés, tá? Então, se vocês forem falar do couro cabeludo primeiro, após o couro cabeludo, face, olhos, boca, pescoço, membros superiores, tronco, abdômen, membros inferiores, tá? Então, sempre nessa ordem cefalopodal, da cabeça primeiro, terminando pelos pés, tá? E existem alguns tipos de anotações e termos que devem ser contidos, tá? Então, tem aquelas anotações subjetivas. O que são essas subjetivas? Significa o que o paciente está referindo. Então, vocês vão colocar lá, referindo dor abdominal, referindo dor em membro superior esquerdo, referindo dificuldade para urinar, tá? Então, esse é o subjetivo, tá? Depois do subjetivo, vocês vão ter o tipo de descrição prescritos, tá? Como que funciona essa descrição prescrita? Então, inicialmente, o que foi realizado no paciente. Então, realizado banho no leito, troca de lençol, vírgula. Vocês não precisam colocar vários realizados, tá? Colocou realizado uma vez, do lado acompanhando, vocês vão colocar tudo que vocês realizaram no paciente, tá? Utilizando apenas as vírgulas, tudo bem? Então, realizado banho de aspersão, tricotomia em região tal, troca de curativo, tá? Então, tudo que vocês realizaram. Depois tem as orientações, ainda dentro dessa prescrição, tá? Então, orientado uso de roupas quentes, orientado uso de pomada tal, tá? Tudo que vocês orientaram o paciente. E também as intercorrências. Então, por exemplo, perda de acesso venoso periférico, né? Então, o paciente perdeu acesso. Outro tipo de intercorrência, parada cardiorrespiratória durante o atendimento. Coisas que aconteceram, intercorrências durante o que vocês estavam realizando no paciente, tá? Então, é dessa forma e tem uma ordem também, tá? Eu tô falando aqui para vocês, mas nós vamos entender com mais detalhes, tá? Então, deve ser nessa ordem que eu estou falando para vocês, tá? E por último, uma avaliação. Então, a avaliação significa melhora ou piora do paciente, é a evolução dele, né? Então, vocês sempre vão começar pelos subjetivos, né? Referindo a Nicole, precisa colocar paciente referindo, cliente referindo. Esse termo paciente, ele é muito utilizado, né? Mas assim, se nós formos pensar num contexto geral, nós que temos que ser pacientes com os nossos clientes, né? Que são as pessoas que nós atendemos. Então, em algumas instituições, fala-se clientes, tá? E quando vocês forem anotar, como o prontuário, a anotação está com o nome, já sabe-se que pertence a esse cliente. Então, podem colocar direto, referindo dor abdominal. Então, esse é o subjetivo. Ah, Nicole, ele não está referindo nada, então não precisa colocar, vocês podem pular para o próximo passo, né? Que é o passo onde vocês vão anotar o que foi realizado no paciente, vão colocar se vocês prestaram alguma orientação, e vão colocar se houve alguma intercorrência, tá?
Ah, Nicole, não orientei nada e não houve nenhuma intercorrência, então não precisa anotar. Só coloquem o que vocês realizaram, tá? Realizar, vocês vão ter que realizar com certeza alguma coisa durante o plantão. Então sempre vai estar lá anotado o que vocês realizaram, tá? E existem algumas regras, pessoal, para poder elaborar essa anotação descritiva. Quais são essas regras, tá? Primeiramente, deve ser legível, tá? Uma letra legível para que outras pessoas possam entender, tá, pessoal? Sempre lembrando que quando nós estamos escrevendo, anotando, é sempre para alguém, nunca é pra gente, né? Então, eu entendo a minha letra, mas nesse caso eu estou escrevendo num documento que outras pessoas vão ler. Então, é necessário ser legível, tá? A letra. Com relação a cores de canetas, também existe essa questão, tá? Então, algumas instituições permitem apenas canetas azul, vermelha e preta, tá? Ou de acordo com as cores, então, no período do dia, no plantão diurno, caneta azul. Plantão noturno, caneta preta ou caneta vermelha, depende da instituição, tá? Mais usual é caneta azul para o dia, caneta preta para a noite, tá? Não pode caneta colorida, tudo bem, pessoal? Então tem essas regrinhas aí. Outra regra que ainda se enquadra dentro desse contexto, as anotações devem ser cronológicas. Como cronológicas? Eu não posso anotar uma coisa que eu fiz 7 horas da manhã, né? Aí depois eu anoto o que eu fiz às 5 da tarde, aí depois eu volto para as 8 da manhã, deve ser cronológica, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Realizou algum procedimento? Marca o horário na anotação, vai lá e anota. Realizou outro procedimento? Marca sempre o horário também na anotação e sempre que realizar, que orientar, tiver alguma intercorrência, já marquem após, tá? O atendimento do paciente. Nicole, por que eu não posso deixar para anotar 10 minutos antes de eu ir embora, de acabar meu plantão? Primeiro, são muitos pacientes, são muitas intercorrências, né? Nossa cabeça está sempre ocupada e o nosso tempo é muito curto, é muito limitado, né? Vamos supor que às 20 para 7, antes de sair do seu plantão, tem uma intercorrência com outro paciente e você não anotou ainda a sua anotação de enfermagem. E aí, né? Como que fica? Então, e outro profissional está chegando, ele vai ver que não tem nada anotado. Como ele vai saber o que foi realizado, se teve alguma intercorrência, tá? Então, sempre que vocês realizarem algum procedimento, orientarem, presenciarem alguma intercorrência ou o paciente relatou, vocês vão lá colocar o horário cronológico, tá? Então, fiz às 8, fiz às 10, a meio-dia, às 15, às 18, sempre nessa ordem, tá? Cronológica, pessoal, sempre colocando o horário, tá? Nicole, eu coloquei às 7 da manhã que eu realizei, verifiquei os sinais vitais e realizei banho no leito. Ponto final, assina e carimba, tá? Aí às 10 da manhã eu administrei medicação, aí vocês vão anotar. 10 horas, administrado medicação X. Ponto final, assina e carimba. Nunca deixando espaço na anotação. Depois eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Anotações sempre devem ser pontuais, claras, precisas, tá? Por isso que eu sempre pego no pé de vocês para poder realizar prova, avaliação, atividade de forma resumida, objetiva, precisa. Primeiramente porque não temos muitas linhas na anotação, né? E é algo para o profissional olhar e já entender o que foi realizado, o que está acontecendo, então tem que ser clara e objetiva, tá? Sempre preceder data e o horário que foi realizado, tá? A data nós colocamos no início da anotação, então sabe-se que já é daquele dia. Então, para cada 12 horas, né, há uma anotação de enfermagem, tá, pessoal? Então, vamos pensar assim. Perdão, pessoal, 12 horas, porque eu tô falando do plantão, tá? Então, 12 horas é um plantão de um profissional, anotação dele.
Aí depois, as próximas 12 horas é de outro profissional. Então, a cada 24 horas, né, ou seja, todos os dias, utiliza-se uma nova anotação, uma nova prescrição, tá? Não é permitido rasuras, borrões, corretivo, tá? A anotação de enfermagem é um documento. Por isso que eu exijo também que vocês se acostumem a não utilizar lápis, passar a borracha, fazer de novo, tá? Porque na hora do trabalho não haverá rascunho. Então é necessário ter já esse hábito de escrever com caneta diretamente, de escrever de forma clara, objetiva, precisa, tá? Não pode haver rasuras, não pode haver borrões, não pode haver espaços em branco, tá? É um documento. Deve conter todas as orientações prestadas, todos os cuidados realizados, mesmo os cuidados de rotina, tá? Ah, esse paciente ele tem que realizar esse mesmo curativo todos os dias. Pessoal, vocês vão anotar tudo. Pode ser cuidado de rotina ou pode ser um novo cuidado, uma nova orientação. Sempre anotem, tá? Deve conter a resposta do paciente frente aos cuidados realizados, tá? Por exemplo, uma situação bem usual, né? Referindo dor em membro inferior esquerdo no local da incisão, né? Incisão é onde foi realizado o corte cirúrgico. Supondo que o paciente tenha partido de um pós-operatório. Então, vocês anotaram o que o paciente estava referindo. Legal. Qual o próximo passo? Quando o paciente queixa-se de dor, o que nós vamos fazer? Verificar na prescrição se há medicação para dor prescrita, né? Ou solicitar para que o médico prescreva. Então, se o paciente queixou-se de dor, vocês vão ter que anotar, após a queixa, o que vocês fizeram, tá? Ah, paciente queixou-se de dor, legal. E aí, o que você fez para auxiliar esse paciente nesse momento, né? Aí, logo depois, vocês vão colocar administrado, item tal da prescrição médica. Ou comunicado, doutor tal. Eu prefiro que vocês coloquem o nome, tá, do médico, isso é importante, pessoal, né? Porque de repente o paciente fala, eu tô com dor faz 6 horas e ninguém veio me atender. Tá documentado. Técnico de enfermagem Nicole comunicou o doutor X, comunicou a enfermeira X, tá? Então vocês vão sempre colocar a queixa, o que vocês realizaram, tá? Para poder socorrer esse paciente nesse momento e qual a reação do paciente, se houve melhora ou não. Isso é importante para a evolução, tá? Como eu já comentei com vocês, deve ser registrado sempre após o cuidado que vocês realizaram, tá? Realizou, medicou, orientou, terminou, vai anotar, não se esqueçam, tá? E é muito importante a descrição de forma precisa quando está relacionado com ml, com miligramagem, tá? Então vocês vão anotar lá. Paciente encontra-se com dreno de tórax, né? Aí vocês vão colocar o volume que está sendo drenado. Drenando 200 ml, 500 ml, sempre com precisão, tá? Está com lesão, com ferida em região abdominal de aproximadamente 6 centímetros, 10 centímetros. Nicole, não tenho noção de centímetros. Pega uma régua e vai mensurar, tá, pessoal? Não devem colocar termos que deem conotação de valor, que não deem um valor preciso. Então, por exemplo, bem, mal, pouco, muito. Ah, drenando pouca quantidade. Para mim, pouca quantidade é 500 ml. Para o meu colega, pouca quantidade é 50 ml. Então, fica muito subjetivo, né? Por isso que é preciso precisão, tá? Ah, a paciente está com pouca dor. Para mim, pouca dor é uma coisa, para o paciente, pouca dor é outra. Normalmente, nesse caso de dor, utiliza-se a escalinha de dor, né? Paciente referindo dor de acordo com escala, pontuação 5, pontuação 10. Sempre precisão durante a anotação. Não deve conter, pessoal, abreviaturas que não estejam na literatura, tá? Então, só pode colocar as siglas, abreviaturas que estejam na literatura, né?
Não dá para inventar uma abreviatura. Então, por exemplo, às vezes vocês vão encontrar alguns terminhos lá na unidade que vocês trabalham que são abreviaturas da instituição. Pode ser que numa outra instituição não utilizem essa mesma forma, tá? Então, por exemplo, tecer. Tecer pode ser o quê? Trauma de crânio. Pode ser tomografia computadorizada. Pode ser teclar, né? Então, fica meio subjetivo. Agora, se vocês trabalham no setor de tomografia, né? Obviamente que realizado o TC, tomografia computadorizada, né? Ah, no pronto-socorro tá lá, paciente diagnóstico, TC, trauma de crânio, né? Aí normalmente acrescentam TCE, trauma crânioencefálico. Então, assim, algumas abreviaturas vocês vão encontrar, mas apenas se tiver na literatura ou se a instituição, né? Se for rotina da instituição e for permitido colocar, tudo bem? Um exemplo muito usual. Então, RAS, HAS. Aonde vocês forem no mundo, RAS significa hipertensão arterial sistêmica. Então, é uma sigla, né, que é muito utilizada por, né, todas as pessoas. Então, é algo que vocês podem colocar com frequência, tá? Não pode inventar, não pode deduzir, sempre escrever na certeza, tá? Com relação aos termos, tá? Terminologia. Então, pessoal, tomem muito cuidado, porque hoje em dia as terminologias, a grande maioria, é algo privativo do enfermeiro e do médico. Existem terminologias, tá? Que sugerem diagnósticos. Então, por exemplo, quando vocês colocam paciente consciente, paciente inconsciente, isso é um diagnóstico, né? É um diagnóstico médico, ele vai diagnosticar. Então, vocês não podem colocar isso na anotação, né? Um outro exemplo bem usual. Vocês conheceram o paciente hoje e verificaram a pressão e viram que está 16/8, né? 16/9. Aí vocês colocam paciente hipertenso. Vocês não sabem se ele é hipertenso. No momento está ocorrendo uma hipertensão. Pode ocorrer porque o paciente está nervoso, porque o paciente está com dor, tá? Por uma ação fisiológica, atividade física, o paciente veio a pé, o paciente veio correndo, entenderam? O paciente fez algum esforço, não significa que ele é hipertenso. Hipertenso é um diagnóstico médico que vai ser realizado por meio de exames. Então, cuidado com as terminologias, tá? E sempre que o paciente colocar... te chamar e falar, olha, eu tô sentindo batedeira no meu coração. Sempre que vocês forem colocar, tá? Vai colocar do jeito que o paciente referiu para vocês. Então, exemplo, tá? Paciente referindo, aí vocês utilizam aspas, que toda vez que utiliza aspas, quer dizer que vocês estão relatando igualmente da forma como que o paciente relatou para vocês, né? Então, paciente referindo, aspas, batedeira no coração, fecha aspas, tá? Posso colocar que o paciente está que ele é paciente taquicárdico? No momento ele está com taquicardia, né, pessoal? Então, quando vocês forem anotar, apresentando taquicardia, né? Não é para colocar paciente é taquicárdico, eu não sei se ele é taquicárdico, nesse momento ele está taquicárdico. Conseguiram entender as diferenças? Agora, outras terminologias mais usuais, terminologias cirúrgicas, né? Para quem trabalha no centro cirúrgico, aí vocês podem colocar sem medo, tá? As terminologias cirúrgicas. Só termos que sugiram diagnóstico, que sejam privativos do enfermeiro, vocês não podem colocar, tá? Mas isso não significa que vocês vão anotar de uma maneira popular, tá? Vai anotar dentro das normas da enfermagem, como vocês aprenderam e vão aprender aí estudando, tá? Outra questão muito importante, ortografia, pessoal. Então, assim, leiam bastante. Hoje em dia a tecnologia está avançada, nós utilizamos corretor automático, nós lemos muito pouco livros, né? Não se pega mais livro na mão para ler. Então, como que vocês vão aprender a escrever corretamente, né? A entender as mudanças ortográficas, a falar corretamente?
Lendo. Quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês falarem, olharem aquelas palavras que tem no livro, são palavras corretas, palavras, né, pronunciadas, escritas corretamente, de acordo com a literatura, vocês vão aprender e exercitar, tá? Erro de português também é muito complicado numa anotação de enfermagem. Então, na dúvida, perguntem. Estou com dúvida se o coração é com S ou com C cedilha ou com 2 S. Perguntem, né? Ou procurem no dicionário. Pessoal, não coloquem as coisas sem ter certeza, tá? Imagina que chato, né? Na anotação de enfermagem, muitas pessoas vão ler, né? A anotação de enfermagem. E se estiver escrito de forma incorreta, né? Com erro de português, fica muito feio, né, pessoal? Então, assim, comecem a ler, comecem já a escrever para ir treinando, se habituando para poder fazer algo bem feito, tá? Durante o estágio, durante o trabalho de vocês, tá? Então, minha sugestão, leiam livros, né? Um livro por mês, leiam reportagens, tá? De fontes confiáveis, né? Que também não tenham erro de português. Ah, não gosto de reportagem, não gosto de livro. Leia dicionário, tá? Pega poesia, pega as coisas na internet que sejam de fontes confiáveis e leiam, tá? E também escrevam, procurem escrever, pessoal, porque hoje em dia é muito comum a gente digitar, né, no celular, no computador. Procurem escrever, tá? Porque se houver algum erro de português, não vai poder haver rasura no documento, tá? Então, prestem atenção. Nicole, não estou seguro, posso levar um caderno de rascunho quando eu for para o estágio? Sim, excelente. Um caderno de rascunho no estágio. Durante a vida profissional, né, pessoal, vai ser um pouco mais complicado ter um caderno de rascunho. Então, para quem estuda, eu sugiro que comecem a se habituar a escrever de caneta, comecem a ler. Pode usar o caderninho de rascunho, o caderninho de palavras, o dicionário, para vocês já irem treinando e se habituando, tá? E nunca se esqueçam, pessoal, da importância da assinatura do nome e do carimbo de identificação de vocês. Um carimbo que vem com o Corém, que vem com o nome de vocês, que é o que vai identificar quem anotou, né? Quem realizou aquele procedimento. Então, eu sempre falo, a anotação pode ser a defesa ou a condenação de vocês, tá? Então, sejam atentos, prestem atenção. Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula darei continuidade na anotação de enfermagem, tá? Nós vamos treinar muita anotação por aqui, treinar em casa. Eu vou mandar para vocês a anotação para vocês preencherem, estudo de caso, tá? Para vocês ficarem craque. Quando chegar lá no estágio já vão saber de forma como anotar. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada, gratidão. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.